que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele abriu processos disciplinares contra 4 deputadas federais do PSOL e 2 do PT. Os pedidos foram feitos pelo Partido Liberal, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. As 6 parlamentares foram alvo de representações no Conselho de Ética por protestos contra a aprovação de um requerimento de urgência do projeto de lei do Marco Temporal de Terras Indígenas. Após a aprovação do pedido, que aceleraria a votação do projeto e que acabou aprovado no plenário posteriormente, as deputadas passaram a criticar os parlamentares pelo resultado. O PL decidiu inicialmente apresentar um pedido conjunto contra as deputadas que protestaram contra o resultado da votação. Depois, o partido decidiu retirar esse pedido inicial e apresentar representações individuais contra cada uma das deputadas. Em coletiva, após a abertura dos processos disciplinares, as deputadas envolvidas afirmaram sofrer violência política de gênero. Então, Juliana, eu vou te passar a palavra agora para você responder, mas eu precisava situar o nosso telespectador que o pano de fundo da nossa discussão aqui é o uso político desse poder de aceitar ou não na comissão de ética determinados processos contra quem? Né, que pode ficar desigual. Vai, Juliano. Claro. Eu acho que esse debate ele é super importante, Luiz. Não é à toa que a gente voltou a ele. É porque é um debate que o Brasil está fazendo nos últimos anos, né? A partir de declarações, que eu acho que a principal expressão disso é o ex-presidente Bolsonaro, que fez como deputado e depois como presidente várias declarações que podem ser encaradas como declarações de caráter racista, homofóbico, dentre outras formas de preconceito, e isso o Brasil está debatendo há muito tempo. Então eu acho que é um debate válido, eu respeito a posição da ex-deputada Janaína, a gente inclusive concorda de que essas representações feitas contra as deputadas do PSOL não são adequadas. Talvez o que a gente discorde aqui, me parece, qual é o limite do que é aceitável e do que não é aceitável, né? Eu acho que a deputada Janaína, ex-deputada, perdão... Janaína só, tira esse ex, tira o deputado, só Janaína. Professora Janaína, ela na verdade, pode nos levar esse raciocínio, Janaína, a um relativismo absoluto. Ou seja, como o conceito de racismo ele é flexível, e ele é flexível porque ele está em construção na sociedade, como o conceito de transfobia ele está em construção na sociedade. Então, olha, até que esse conceito não seja partilhado igualmente entre todos, ele tem que ser, veja bem, nós temos que ter aí uma flexibilidade. Eu não concordo com isso, tá? Porque são conceitos que, obviamente, eles vão sendo construídos socialmente. Alguém comentou aqui no bloco anterior de que, alguns anos atrás, um homem que matasse outro homem, ou até mesmo a sua companheira, em defesa da honra, olha o conceito de honra, isso tinha um peso no Código Penal, a professora Janaína sabe disso, que hoje já não tem. Porque isso vai mudando ao longo do tempo. Já não é argumento para você justificar ou atenuar um assassinato se esse assassinato foi feito em defesa da honra. O homem que foi traído se sente, então, machucado e tem o direito ou mais direito de matar. Esse tipo de relativismo pode nos levar a flexibilizar a lei e impedir que a sociedade tome medidas duras, enérgicas, contundentes contra crimes. Racismo é crime. Está claro no Código Penal o que é racismo. Racismo é diminuir a condição de uma pessoa a partir das suas características físicas de afrodescendência ou indígena, etc. Então, não é que o Código Penal ele dá margem para interpretação. Quando um deputado federal, vou repetir aqui, defende apologia ao nazismo, que é uma ideologia que prega o extermínio de grupos humanos, o extermínio físico de grupos humanos... Você pode dar o caso concreto? Porque eu não sei exatamente o caso do Nicolas, eu conheço da peruca, mas qual é o caso? Um deputado do Partido Liberal que, na tribuna do Senado, vestindo uma roupa típica ucraniana, louvou o passado da sua família na luta contra os comunistas na Ucrânia como parte do exército nazista, da SS, do exército nazista. Nós representamos contra esse deputado, porque isso não pode. Esse é um limite que não pode ser transgredido. Não pode ser transgredido. Ou seja, é o debate que se fez aqui sobre aquele rapaz que apresentava um podcast, o Monark, né? Quer dizer, o Monark pode ou não pode fazer apologia ao nazismo? Ele pode defender ou não a existência de um partido nazista? Bom, o Código Penal já resolveu isso. Não pode, porque nazismo é uma ideologia criminosa, ela não pode existir no Brasil.
né? Então, quem faz apologia dessa ideologia tem que ser responsabilizado criminalmente. Quem é racista, é homofóbico, é transfóbico, tem que responder. Agora, quando uma deputada diz que um projeto de lei tem potencial de matar, de exterminar comunidades, populações indígenas, bom, isso é a expressão de uma opinião. Ela não está dizendo você, fulano, você é um assassino porque você matou a fulana. Isso seria crime de honra. Isso seria crime de honra, não, perdão, seria uma calúnia, uma difamação. Dizer que uma pessoa fez algo que ela não fez. Dizer que a pessoa está votando num projeto que tem o potencial de exterminar vidas humanas, isso é uma apreciação política, deputada. Então, não há como comparar representações que tratam de crimes como transfobia, machismo, apologia ao nazismo, com opiniões duras, firmes, que podem até ser consideradas inadequadas, colocar isso tudo no mesmo saco. E pior, usar essas opiniões... E os crimes do comunismo? Aí pode enaltecer os crimes do comunismo? O comunismo não é crime. Não, pode não estar tipificado, mas os crimes foram cometidos no mesmo nível. Só é crime o que está no Código Penal. O que não está no Código Penal, a senhora sabe, Mas os campos de concentração comunistas podem ser exaltados. Olha, eu acho que nenhum campo de concentração pode ser exaltado, mas a ideologia comunista no Brasil não é criminalizada. Existem 2 partidos comunistas com registro no TSE que funcionam legalmente. Qualquer um pode ser comunista no Brasil. Se a senhora acha que não, a senhora tem que apresentar um projeto de lei, virar deputada federal, senador, apresentar um projeto de lei criminalizando nós tomamos uma pernada do astronauta, nós tentamos, né? Aí a senhora pode apresentar um projeto de lei para criminalizar o comunismo, que é uma ideologia que tem partidos no mundo inteiro. Todo o Ocidente tem partidos comunistas. Em nenhum lugar do mundo civilizado o comunismo é crime, mas a senhora pode achar que tem que ser e pode apresentar um projeto de lei. Hoje, na verdade, não. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu enaltecer qualquer tipo de crime contra a humanidade me parece inadequado. Mas eu acho interessante... Mas alguns são crime e outros não, deputada. Essa é a questão. Nós estamos discutindo aqui o que pode ser apreciado por um conselho de ética ou não. Não estou discutindo a minha opinião. A minha opinião sobre o nazismo é muito pior do que eu estou expressando aqui. O que diz é que não pode ter partido nazista, não pode fazer apologia ao nazismo, não pode ter racismo e não pode fazer apologia ao racismo, à transfobia ou homofobia. Isso já está... Quer dizer, o Congresso, os legisladores já decidiram que isso não pode, que isso é crime. Então, neste caso, o conselho de ética tem que avaliar. No caso do Nicolas, a procuradora-geral se manifestou, a subprocuradora, né? Se manifestou dizendo que ele estava exercendo a liberdade parlamentar dele, que me parece que vai ser uma linha que vai, inclusive, atender e se aplicar às suas colegas do PSOL. Não vejo por onde não se aplicar, entendeu? Queria, primeiro, dizer que a gente tem menos de 4 minutos de debate. Segundo, perguntar se o fato de o Nicolas ter planejado levar uma peruca para lá, diferente de ser uma discussão dentro de um conselho ou de uma reunião que um briga com o outro, se isso agrava. E também explicar que o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi a referência feita pelo Juliano aqui no dia 17 de maio. Ele vestiu uma roupa típica ucraniana, subiu à tribuna e exaltou então a história do avô dele, dizendo que ele chegou, o avô, no dia 30 de setembro de 48, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Essa é parte da fala dele. Juliano. Não dá para colocar os dois episódios na mesma prateleira. Me desculpe, mas é inaceitável que um deputado suba à tribuna, coloque uma peruca, um homem cis, heterossexual, suba à tribuna, coloque uma peruca para fazer deboche de mulheres trans que, inclusive, têm assento na Câmara dos Deputados. Há 2 parlamentares que são mulheres trans, a Érica Hilton e a Duda Salabert. Isso é inaceitável que um deputado faça isso. Alguém pode imaginar um deputado branco subindo na tribuna e fazendo um blackface, pintando o rosto de negro para debochar de um deputado negro? Felizmente, isso foi superado no Brasil. Nenhum deputado vai ter a coragem, embora haja muitos racistas na Câmara dos Deputados, certamente enrustidos, mas nenhum deles vai ter a coragem de subir na tribuna da Câmara ou do Senado, pintar o rosto de negro para fazer algum tipo de deboche contra os parlamentares negros. Por que o Nicolas pode subir na tribuna, colocar uma peruca para debochar das parlamentares trans? É absolutamente inaceitável isso e nada se compara com discussões mais ríspidas ou mais duras que possam ter havido lá no plenário. Sim, obrigada, Juliana. Eu vou ter que te cortar para dar um pouquinho de 1 minuto também aqui para minha amiga Janaína Pascoal, aqui, minha colega aqui do lado. Veja bem, eu critiquei severamente o discurso do Nicolas, na forma.
E eu não vi ali que ele estivesse, de maneira nenhuma, atacando nem a deputada Érica, nem a deputada... Oh, meu Duda Deus. Salabert. Duda. Eu não vi. O que aconteceu? Ele quis se manifestar no Dia Internacional da Mulher e algumas parlamentares, não sei de quais partidos, disseram que não poderia, por ele não ter lugar de fala. Foi neste momento que ele colocou a peruca e falou, então agora eu tenho lugar de fala. Eu não vi ali uma intenção de atacar as colegas de maneira direta. Ao levar a peruca também, Janaína? Eu não vejo crime em levar a peruca. Não vejo crime. Então, assim, o que não se pode é desmerecer as pessoas. O problema é que a visão, né, por exemplo, do PSOL, de homofobia, de transfobia, de racismo, de misoginia, ela é uma visão muito elástica, sobretudo quando é para punir adversários. Porque tem várias falas do próprio presidente Lula que são muito questionáveis. Né? O próprio presidente Lula, como homem do seu tempo. Então, eu não estou aqui defendendo que as pessoas não evoluam, né? não se melhorem na forma de expressar. Só que eu acho o seguinte, vocês é que estão construindo a armadilha para vocês próprios, na medida em que vocês querem proibir os outros de falarem qualquer coisa. Aí, quando colegas de partidos são representadas, alegam que é perseguição de gênero. Eu acho que essa dinâmica precisa ser repensada, tanto para a esquerda como para a direita. Está todo mundo perdendo em termos de defesa das próprias ideias.